Bom, continuando então, gente, já vimos então que o inquérito policial nas ações públicas incondicionadas começa daquele jeito. Temos também as ações penais públicas condicionadas, tá? Um pequeno parênteses sobre isso, repito, é a nossa próxima matéria, então não se preocupem com ela, é tranquilo. Mas é o seguinte, só para esse ponto agora, há que se entender o seguinte. Quando eu falo em ação condicionada, nesse caso, se deu para a vítima do crime, claro, o direito, em alguns casos, de poder autorizar ou não o Estado a agir. Então, quando eu falo em ação penal pública condicionada, quer dizer o seguinte, que nesses casos, para que eu possa ter qualquer tipo de ação do Estado, seja na fase de inquérito, seja na fase de ação penal, eu preciso primeiro ter uma autorização da vítima. Essa autorização tem um nome legal um pouco confuso, né, que nos confunde um pouquinho, que é chamado representação ou representação criminal. Então, nos crimes de ação penal privada, sem esta representação, eu não posso, de maneira nenhuma, começar o inquérito policial. São pouquíssimos crimes dessa natureza hoje em dia, tá? São pouquíssimos e talvez isso até termine. O crime mais importante que era dessa natureza deixou de sê-lo, como assim, o crime de estupro, o 213 caput do Código Penal, era, até pouco tempo atrás, um crime de ação penal pública condicionada, porque se entendia que a vítima deste crime tinha o direito de escolher ou não que fosse aberto inquérito contra o seu algoz. E por que se tinha essa ideia? Porque era a ideia de que a vítima tivesse ela o direito de escolher se passaria ou não de novo por essa experiência, porque afinal de contas ter que depor num inquérito policial sobre o assunto, ter que participar da audiência, talvez seja para ela muito, muito pesado e talvez não fosse o caso dela querer. Mas, com a alteração legal acontecida, agora não, os inquéritos, os estupros são crimes de ação penal incondicionada em todas as suas espécies. Então, sobraram pouquíssimos crimes, assim, quase que do ponto de vista da ofensividade, quase que relevantes, que são crimes de ação condicionada, tá? Por exemplo, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, só se pode investigar alguém ou tomar qualquer tipo de providência contra alguém por ameaça, se primeiro a vítima desse crime autorizar através da chamada representação ou representação criminal. Só como curiosidade, como é que eu sei se um crime é de ação condicionada? É bem fácil. Tu vai ao Código Penal ou à legislação que está prevista esse crime e verifica a infração penal. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, não vai ter informação nenhuma a esse respeito, porque essa é a regra. Agora, se a ação for condicionada, tu vai achar a seguinte frase, logo depois do crime ou no final do capítulo ao qual esse crime está inserido. A frase é, somente se procede mediante representação. Encontrou essa frase, tu já sabe, opa, crime de ação penal pública condicionada. O exemplo, o artigo 147 do Código Penal, tu vais encontrar essa frase aí. Bom, por que eu falei isso? Simples. Como é que então eu faço, professor, para começar uma ação penal, um inquérito policial num crime de ação penal pública condicionada? Fácil. Primeiro, para que eu possa ter inquérito policial, a vítima do crime tem que autorizar o Estado a agir. Normalmente, no próprio boletim de ocorrência em que ela leva à delegacia a informação de que ela foi vítima de um crime, já se faz constar a chamada representação. Tá? Existe uma questão doutrinária e jurisprudencial, inclusive, se tem que ser expresso ou não esta representação. Tá? Para não deixar dúvidas, é melhor colocar expresso uma frase como, por exemplo, assim, desejo representar contra tal pessoa por tal crime. E aí está cumprindo o negócio e a partir daí eu posso sim iniciar os atos de investigação criminal. Legal? E o último tipo de começo de inquérito policial são dos crimes de ação penal privada. Tá? Rapidamente explicando o que é isso, repito, vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde, então não se preocupe sobre isso agora. Nos crimes de ação penal privada, quem processa o criminoso não é mais o Ministério Público. O processo agora é feito pela vítima, que vai ter que contratar um advogado e ingressar com ação penal contra o suposto criminoso. Então, para que eu tenha inquérito policial nesse caso, como o destinatário do inquérito policial não é mais o Ministério Público e sim a vítima, para ter inquérito é necessário que a vítima, então, ela mesma peça a abertura de inquérito policial.
Então, sem o pedido expresso da vítima, eu não posso abrir inquérito policial. Exemplos de crime de ação penal privada. Os crimes de injúria, calúnia, difamação são, em regra, crimes de ação penal privada. Como é que tu sabe isso, professor? É muito fácil. Da mesma forma que na ação condicionada tu vai encontrar informação lá no Código Penal ou na lei extravagante, a mesma coisa na ação penal privada. Só que na ação penal privada aparece a seguinte frase: somente se procede mediante queixa. Apareceu essa informação, crime de ação penal privada. Exemplo, olhem por favor o artigo 145 do Código Penal. Lá tu vai ter essa informação que eu acabei de falar para vocês agora. Legal? Então, resumindo, como é que eu começo o inquérito policial? Primeira pergunta: qual é o tipo de crime que aconteceu? Regra: crime de ação penal pública incondicionada. Começa como? Primeiro, delegado policial de ofício. Segundo, requisição do Ministério Público, ou seja, o promotor ordena o delegado que faça. Terceiro, pedido da vítima. A vítima vai lá e pede que se faça o inquérito policial. Há um detalhe que eu não falei: este pedido tem que conter as informações mínimas para que o delegado possa ter elementos necessários para a abertura de inquérito policial, como, por exemplo, local do fato, data, como é que era o suspeito, como é que não era, ou até, se for o caso, o porquê que não se pode dar essas informações, que isso pode também ser um elemento para que eu possa investigar de maneira mais correta o fato. E por fim, nas ações incondicionadas, eu ainda posso ter qualquer pessoa do povo informando que o crime aconteceu e o delegado, então, verificando se isso é verdade ou não, determina a abertura de inquérito policial. Nas condicionadas, para abrir inquérito, eu preciso primeiro ter o que? Lembrem sempre disso, preciso primeiro que a vítima autorize a abertura de inquérito policial. Aí sim, pode o promotor mandar abrir ou até o delegado determinar a abertura de inquérito policial. E por fim, nas ações privadas, é necessário que a vítima peça expressamente a abertura de inquérito policial, senão eu não vou poder abrir o procedimento. Bacana? Bom, aberto o procedimento, o que eu vou fazer? Bom, o artigo 6º do nosso Código de Processo Penal ele traz algumas medidas que podem ser tomadas pelo delegado com o objetivo de tornar um inquérito policial mais racional. Assim. Na verdade, aquelas medidas são absolutamente assim, aquele rol que está lá é um rol exemplificativo. Tu pode tomar outras medidas que não aquelas lá apenas. Por exemplo, se tu fores ler as medidas que estão ali listadas, não fala nenhuma vez, por exemplo, em escuta telefônica, porque escuta telefônica é um procedimento previsto em outra lei que pode ser usado, mas não está no código. Não se fala em momento algum naquelas providências ali, em, por exemplo, interceptação ou invasão de telefones celulares. É uma providência possível, que também não consta ali. Não fala em interceptação de e-mails, porque nem existia na época que o código foi feito, mas também pode ser tomada essa providência. Não fala nem mesmo na oitiva de testemunhas, mas é óbvio que o delegado pode sim mandar ouvir testemunhas. Então, o artigo 6º e o artigo 7º, eles trazem algumas providências que são meramente, repito, exemplificativas e que o delegado vai segui-las ou não, ou até adotar outras medidas que não estão ali, complementando ou não aquelas ali. Então, repito, são medidas assim exemplificativas. Legal, gente? Então, na próxima aula eu vou começar por aí, por essas medidas aí exemplificativas, que a gente vai debater cada uma delas. Peço a vocês, então, que façam uma leitura dessa parte que a gente falou na aula para vocês agora, então, que é o inquérito policial, né, o conceito, os tipos de polícia, o valor probatório do inquérito policial, as características e como é que inicia o inquérito, tá? E aí eu vou estar à disposição de vocês, repito, seja pelo sistema da faculdade, seja pelo e-mail, só para lembrar vocês, rodrigo.iveiga@yahoo.com.br, ou pelo Instagram, que é mais fácil, né? É @RodrigoVillaLaVeiga. Então manda lá no direct, lá eu respondo para vocês também, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Bacana? E quando eu postar a próxima aula, então eu vou avisar vocês também via sistema da faculdade que a aula foi postada, tá? Também vou postar alguns materiais e também aviso vocês a respeito disso aí. Legal? Por favor, gente, se cuidem bastante, higienizem bem as mãos, cuidado com as pessoas idosas, vamos levar essa crise bem a sério. Né? Vamos sair de casa também, né? Não são férias, né? Assim, é uma quarentena para evitar que esse surto vá adiante. Bacana? Abração, pessoal, tudo de bom para vocês? Estou à disposição sempre aí, me avisa aí.